Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, hoje nós iremos falar um pouquinho acerca da cronologia do livro do Apocalipse. Esta é uma diferença que existe entre aqueles que defendem o pré-tribulacionismo e pré-milenismo, daqueles que defendem o amilenismo, que são as duas visões, as duas vertentes escatológicas mais difundidas no meio cristão. Antes, eu quero apresentar para vocês esta obra, Quando a Trombeta Soar, dos autores Thomas Ice e Timothy Demme, pela editora Chamada. Na verdade, este livro ele reúne diversos autores, veja só, o Dr. Pentecost, o Dr. Walvoord, o Dr. Feinberg, ou seja, vários autores da escola de Dallas, da Universidade de Dallas, que falam acerca do pré-tribulacionismo. E ele vai tratar as questões do arrebatamento. Este é um livro excelente para quem quer conhecer este assunto. E também quero apresentar aqui, para aqueles que não conhecem, a minha obra Apocalipse, porque é dentro dessa obra que eu vou abordar um pouco daquilo que eu vou falar neste vídeo. Pois bem, existem essas duas visões escatológicas. A visão amilenista, ela defende o Apocalipse separado em 7 cenas, ou pelo menos a grande parte dessa visão, que são divididas nos 22 capítulos do Apocalipse. E duas dessas divisões, ou seja, a primeira dessas divisões vai do capítulo 1 até o capítulo 3, que seria a primeira cena. E essas 7 cenas são cíclicas, elas voltam, ou seja, elas se repetem. Então, um Apocalipse seria uma espécie de repetição em diversas cenas. Já o pré-tribulacionismo, ou seja, a grande parte do pré-tribulacionismo, e eu me incluo nisso, defende que o Apocalipse ele é cronológico e não se repete. Ele é apenas uma sequência de eventos cronológicos. E um dos textos mais interessantes dessa visão, que eu vou tratar no livro Apocalipse, é o capítulo 4, verso 1. Veja só o que diz ali. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava aberta uma porta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E o que eu acho mais interessante é que ele abre o capítulo 4 falando que essas coisas, ou seja, o capítulo 4 até o capítulo 22, que são as revelações que viriam, aconteceriam depois dessas coisas, ou em algumas traduções, depois desses eventos. Mas se prestarmos atenção, nós não veremos aparentemente nenhum evento acontecendo dos capítulos 1 até o capítulo 3. O que nós vemos ali na narrativa? No capítulo 1, Jesus se apresenta em corpo glorioso para João. Nos capítulos 2 e 3, ele vai falar apenas das 7 igrejas. E aí a pergunta que nós podemos fazer é: que eventos que aconteceram antes do capítulo 4, versículo 1, para que os eventos que aconteceram depois do capítulo 4 sejam uma sucessão desses eventos que aconteceram antes, sendo que os capítulos 2 e 3 são apenas exortações. Aparentemente, nenhum evento acontece. É aí que entra a visão pré-tribulacionista, que crê que os capítulos 2 e 3, ou seja, as exortações para 7 igrejas da Ásia Menor, na verdade escondem um caráter profético, ou seja, as 7 igrejas da Ásia representam os 7 períodos da igreja na história.
começando da Igreja Apostólica, passando por toda a história, a Igreja Papal, enfim, as igrejas das grandes missões, chegando até a Igreja de Laodiceia, que seria a última igreja que antecederia os eventos que acontecem. Ou seja, o capítulo 4, quando João, a voz ordena, a voz chama João para subir, representa o arrebatamento da igreja. E os eventos que acontecem depois, nos capítulos 4 até o capítulo 18, representa a grande tribulação, e não eventos cíclicos, como diz essa outra interpretação alternativa, porque ficaria desconexo esses pequenos detalhes que nós precisamos prestar bastante atenção no livro do Apocalipse. É por isso que o livro do Apocalipse vai dizer que há sabedoria para compreender os textos. E um outro grande equívoco que a visão amilenista, a visão cíclica vai dizer, é que o Apocalipse é baseado na apocalíptica judaica. Mas o que eles confundem na questão da apocalíptica judaica, eles dizem que a apocalíptica judaica traz muita simbologia. Mas o que eles confundem ao tratar da visão pré-tribulacionista é a questão de eles dizerem que por nós, e eu me incluo nisso, trazermos uma interpretação literal dos textos, é que a simbologia não se encaixa na literalidade, mas eles se equivocam ao dizer assim. Porque simbologia e literalidade não se confundem. O livro de Apocalipse é cheio de símbolos, mas é um livro literal. A diferença entre o amilenismo e o pré-tribulacionismo é que o pré-tribulacionismo vê o livro como uma narrativa literal. Já o amilenismo vê o livro como uma narrativa espiritual. Mas a simbologia é a mesma, a simbologia está presente. Portanto, eu vejo uma grande dificuldade de encontrar eventos anteriores ao versículo 1 do capítulo 4 que se encaixem nessa narrativa de eventos sequentes que viriam, como narra João. Portanto, esta é uma interpretação coerente e eu enxergo dificuldades e desafio àqueles que defendem a linha ortodoxa, tá bom? É uma linha ortodoxa, mas na minha percepção é menos coerente com a Escritura Sagrada. Eu desafio você a questionar e encontrar uma interpretação melhor aplicável para esse versículo 1 do capítulo 4. Muito obrigado por acompanhar este vídeo e até o próximo vídeo.